Olá, amigos, como vamos? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre a doutrina espírita, mais especialmente sobre as lições que Emmanuel nos envia através de Chico Xavier, uma parte delas, lógico, porque a obra de Chico Xavier é imensa, juntamente com Emmanuel, mas nós temos a chamada coleção Fonte Viva, e essa coleção Fonte Viva, composta de 5 livros e mais palavras de vida eterna. Um dos livros dessa coleção é esse que eu escolhi para a gente estudar hoje, Linha de Luz. Eu gostaria de pedir a proteção dos nossos amigos espirituais, pedir, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos juntos, podendo trabalhar, podendo conhecer mais um pouquinho do que nosso mestre veio nos ensinar com tanto amor, e queremos pedir que venham bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta hora. Precisamos sempre dos amigos espirituais a nos inspirar onde quer que estejamos, porque somos ainda muito frágeis, ainda imperfeitos, e temos muitas falhas. Portanto, essa ajuda é de primordial importância para nós. Pedimos, portanto, essa proteção, que nós possamos fazer esse trabalho que fazemos com amor e com a proteção dos amigos espirituais. Portanto, vamos estudar o livro que já falamos, psicografado por Chico Xavier, ditado por Espírito, ditado por Emmanuel Espírito, e o título da lição é Em Nossa Luta. Em Nossa Luta. E o versículo destacado por Emmanuel nessa lição: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios 13, 10. Paulo está se referindo aqui ao poder que Deus lhe deu para edificação e não para destruição. Ora, nós todos temos condições de fazer o bem e de fazer o mal, ou seja, trabalhar com o erro. Porém, temos o livre-arbítrio, nós já sabemos disso. E com o livre-arbítrio, nós vamos decidir, vamos seguir o caminho que achamos melhor. Vamos fazer da nossa vida, do nosso relacionamento com o outro, aquilo que nós achamos melhor para a nossa caminhada. Por isso, Paulo disse que tem o poder de edificação, que foi dado o poder de edificação para a edificação e não para a destruição. Pois é, Deus nos dá o poder, a nós também,
de edificação e não destruição. Nós vamos cuidar da nossa vida, dos nossos relacionamentos, mas temos que nos policiar. Sabemos que temos o livre-arbítrio, sabemos que podemos errar, falhar, porque é humano, errar é humano. Agora, já diz o ditado popular, né? Permanecer no erro é que é o problema. Errar é humano. O problema é permanecer no erro. Não podemos permanecer no erro. Estamos aqui para melhorar. Estamos aqui para nos livrar do erro. Libertar-nos dos erros passados. Não podemos adquirir novos. Portanto, quando nós temos o contato com o outro, nós temos que nos lembrar que, da mesma maneira que nós gostamos de ser tratados, devemos buscar o tratamento para o outro. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós não podemos esquecer que essa lição está aberta a todos nós. Todos nós temos condições de trabalhar segundo os ensinamentos do Cristo, senão ele não teria nos ensinado. Se ele nos ensinou, é porque nós podemos realizar. Então, tem um ensinamento que Emmanuel nos passava, através do Chico também, de que Chico sempre falava sobre isso, de que Jesus, uma ocasião, se dirigiu a Pedro e mandou ele tratar o irmão com o Evangelho, que desse a ele lições com o Evangelho, aplicasse o Evangelho. Aplicasse o Evangelho, aquele irmão precisava disso. E se retirou. Mas Pedro entendeu que era para aplicar de maneira material, bater no irmão com o Evangelho, e deu uma surra de Evangelho. Isso era Chico que dizia, né? E eu, talvez, inspirado por Emmanuel, não sabemos, mas de qualquer forma ele dizia isso, que quando Jesus chega e encontra o irmão maltratado, que ele tinha pedido que tivesse cuidado com ele, que desse a ele lições de Evangelho, muito Evangelho para cima dele, e ele colocou o Evangelho materialmente falando e deu uma surra de Evangelho no companheiro, o irmão que necessitava de socorro. Então, assim nós vamos pensar em nós. Nós não podemos tratar aquele que necessita de ajuda com desprezo, com desinteresse, com descaso, com falta de amor. Nós temos que cuidar do irmão, do outro, segundo as necessidades dele. Se nós já podemos fazer alguma coisa pelo outro, façamos essa alguma coisa com amor. Vamos ajudar o irmão a se levantar e não dar-lhe lições de moral, entre aspas, lições de moral, para que ele caia ainda mais. Um irmão que pratica alguma coisa errada e você chega para o irmão e começa a criticar aquilo que ele fez. Você não deveria, você fez errado, você isso, você aquilo. Você está fazendo a mesma coisa que Pedro fez. Você não pode machucar o irmão, porque ele já está machucado em si mesmo. Ele já está se sentindo ferido. Você não pode ferir mais o irmão que já está ferido, mas ao contrário, você precisa levantá-lo. Dá-lhe a ele o suporte para que ele possa se reerguer. E nesse ponto é que Emmanuel traz a lição de hoje para nós, nos dando essa advertência em nossa luta, porque realmente nós estamos sempre em luta constante, porque nós não somos perfeitos, mas temos irmãos que praticam muito mais erros do que nós já praticamos.
Mas em outros tempos, nós praticamos muito mais erros que o nosso irmão que estava ao lado e encontramos alguém, por certo, que teve tolerância conosco, que teve compreensão conosco, porque isso é uma questão de compreensão, de tolerância, de indulgência. Indulgência é uma compreensão de que todos nós necessitamos, porque quando nós erramos, nós precisamos também, porque todos erramos. E nós vamos dar ao nosso irmão aquilo que, se estivéssemos no lugar dele, gostaríamos de receber. Então vamos ver a lição que Emmanuel nos diz no dia de hoje em nossa luta. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Nós perdemos a paciência, a gente diz assim, já perdi a paciência, já fiz tudo que pude e ele não quer obedecer, já perdi a paciência. Então, logo pensamos em eliminar aquele irmão, porque ele não tem mais solução, não tem mais conserto. Ele não tem mais conserto, vamos eliminá-lo. E não é por aí exatamente o que Jesus nos ensinou, é que nós temos que ter tolerância com o outro. Quanto mais ele necessita, maior tem que ser a nossa tolerância. Por isso, Emmanuel nos diz, a ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade? Será que existe influência espiritual nesses nossos pensamentos? Esse pensamento, essa ideia de destruição, será que nós temos aí uma associação de forças menos esclarecidas no bem, ou seja, forças negativas, né? Que também não compreendem o outro, ao contrário, eles querem que o circo pegue fogo. Na verdade, acontece isso, infelizmente, porque eles ainda não são esclarecidos também. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, será que é isso? Que nós temos a ideia de destruição do irmão que não conseguimos dominar dentro de determinado tema ou assunto ou questão? Não sabemos, mas com certeza nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos os responsáveis. E prossegue Emmanuel. Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. É verdade. Nós ficamos irados quando nós não conseguimos dominar uma determinada situação em que nos envolvemos e somos dominados. Ao contrário, nós não conseguimos dominar. Nós queremos dominar o outro e não conseguimos, porque o outro resiste, ou por bem ou por mal, não sabemos. Às vezes ele resiste porque ele quer se manter no erro, e às vezes ele resiste porque quem está errado somos nós. Na verdade, há uma influência entre um e o outro, e quem resiste deve resistir dentro de um certo limite. Se o outro não aceita a sua opinião, você se retira. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não mandou que insistíssemos até a morte, até o aniquilamento. Ele não deu essa orientação em nenhum momento. Portanto, temos que ter tolerância com o irmão. O irmão necessita de nós, necessita da nossa ajuda.
E se nós estamos ali para isso, nós não vamos agora derrubar o irmão, aniquilar o irmão que já está por si só aniquilado, porque ele deve estar cheio de pensamentos destrutivos, porque dependendo da situação, ele pode estar muito acabado, muito desiludido, muito triste, muito acabrunhado. Cada situação, cada caso é um caso. E as situações se apresentam de diversas maneiras. Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento, é verdade. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia. Nós encontramos esses companheiros que não se afinizam conosco nos trabalhos de cada dia, que nós achamos indesejáveis. Será que temos esses companheiros? Se temos, são nossos professores, porque nós precisamos dessas lições. Lidar com o bonzinho, lidar com aquele que nos compreende, lidar com aquele que nos abraça, lidar com aquele que sorri conosco, lidar com aquele que sempre diz a tudo que fazemos amém. Isso é muito fácil. É muito fácil. Agora, quando lidamos com companheiros menos desejáveis, principalmente no nosso trabalho de cada dia, ou no nosso lar, onde quer que estejamos, o companheiro não se afiniza conosco. Esse aí é o nosso professor, está colocando à prova a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de tolerar, a nossa capacidade de ajudar. Esse é o nosso professor, porque aquele que nos abraça não está nos colocando à prova. Simplesmente ele está nos acompanhando na jornada. Mas os que nos colocam efetivamente à prova são os adversários, ou seja, as pessoas difíceis, aqueles que nos trazem problemas. São esses os nossos professores. Não temos que ter nenhum receio quanto a isso. Intentamos abandoná-los de vez, é isso mesmo. Esses companheiros difíceis a gente quer abandonar. Cooperadores endurecidos, queremos deixá-los ao desamparo. É o que acontece. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica é o que vemos muitas vezes. Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Temos ímpetos violentos, mas isso é comum, não é nada absurdo, não. E, no entanto, nós fomos chamados a ajudar, a servir. Jesus nos convocou para amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas que amor é esse que o difícil se apresenta e eu quero que ele fuja, que ele suma, que ele desapareça, que ele saia do meu caminho, que ele está me dando muito trabalho, está atrapalhando o meu trabalho, ele não está me deixando trabalhar. Mas não é assim que funciona. Temos que ter tolerância para trazer o nosso irmão para o nosso lado, para que ele também possa ajudar a outros um dia, brevemente. Que ele não se sinta rejeitado, mas ao contrário, se sinta acolhido. É essa a diferença. Esses irmãos, às vezes, passam-se anos sem contato com uma pessoa difícil, principalmente no seio familiar, isso é comum. E, no entanto, eles estão nos ensinando. Quando finalmente aprendemos, eles também se modificam.
É curioso, mas é essa a situação que se coloca. Temos, portanto, que entender que não somos todos iguais, mas somos todos irmãos. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Pois é, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Queremos logo destruir. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Meus irmãos, vamos amar. O Senhor está sempre conosco. Portanto, Ele nos concede o amor a todo momento. Assim seja, e até a próxima semana, se Deus quiser.